Oi, meu nome é Hannah Sui, tenho 21 anos, sou ilustradora, mas eu não me considero artista. Acredito que eu sou apenas uma jovem que se expressa. Nesse vídeo, eu pretendo expor um pouco do meu processo criativo, mostrando algumas das referências estéticas que existem por trás das minhas ilustrações, que são manuais, digitais, também faço colagem, produções audiovisuais. Procuro não me limitar nesse sentido. Também vou revelar um pouco dos materiais e superfícies e temas mais comuns na minha produção em geral. O que me inspira a buscar por novos meios de estabelecer as trocas necessárias ao meu desenvolvimento criativo. O desenho na minha vida, ele sempre esteve presente. Eu costumo dizer que eu já nasci desenhando. É recorrente a presença de objetos em miniatura, figuras humanas estilizadas e animais no meu trabalho. Essa é uma prática bem natural que me conecta, de certa forma, ao que eu sinto, me conecta ao presente, me conecta ao meu ambiente, me conecta ao que eu já observo. Na minha produção, eu utilizo tanto o papel como a tela, mas genuinamente eu venho de um contexto onde o desenho manual e de observação ele tem mais força. Utilizo caneta nanquim, nem tão fina nem tão grossa, o lápis grafite, o lápis de cor que traz textura, os marcadores à base de álcool. São materiais que eu gosto bastante de usar. É no meu diário, nos meus cadernos, que eu costumo expressar livremente esses formatos que eu encontro no ambiente e que são tão presentes de maneira abstrata na minha mente. É uma forma de expressar isso, colocar isso para fora. Registrar quem eu sou no momento em que eu exponho o que existe na minha mente. Meu ambiente familiar, o ambiente em que eu fui criada, ele sempre foi muito estimulante criativamente. Pelo fato de que o meu pai é artista plástico, então sempre tive referências dele. Minha mãe não é da área, mas sempre me apoiou muito. Sempre fui muito apoiada pelos meus familiares, que me presenteavam muito com livros. Por eu sempre gostar de ler, de ter essa coisa esse incentivo à leitura, então os livros infantis eles foram muito importantes também para a expressão que eu tenho hoje. Eles tiveram esse papel importante porque era onde eu tinha a relação com a ilustração. Eu costumava muito repetir os desenhos que eu via nos livros e isso abriu um espaço para que eu mesma descobrisse a minha expressão. E isso trouxe uma certa parte lúdica também para o meu trabalho. As minhas referências, elas estão principalmente na internet.
Eu encontro no ambiente virtual tudo que é útil para construir os meus repertórios. É onde eu tanto posso me expressar como interagir com as expressões de pessoas ao redor do mundo. Me sinto conectada com o mundo nesse momento de isolamento, já que eu não posso literalmente me conectar fisicamente. Eu utilizo com frequência o Tumblr, que é uma plataforma voltada exatamente para criar conexões criativas. Nele eu estou o tempo todo descobrindo e redescobrindo filmes que eu já conhecia e filmes que não conheço ainda, livros, textos, novos artistas também que têm expressões bem distintas. É onde eu encontro as referências de moda e antimoda que fazem parte do meu contexto, já que eu tenho uma ligação forte com designers de moda. É onde eu encontro referências de música, de artistas que eu admiro na música. É onde eu encontro referências de arte conceitual, onde eu trago mais uma certa variedade para o meu repertório em relação ao que eu conheço de arte conceitual. Constantemente eu utilizo a fotografia como um ponto de partida. É por meio dela que eu desenvolvo criações tanto digitais como manuais que possuem muita relação com o meu imaginário. Que é repleto de influências dos desenhos animados da TV aberta e da TV fechada e personagens de filmes que eu costumava gostar muito quando eu era criança. Dessa forma, entrando em contato com esse ambiente virtual, no Tumblr principalmente, eu sinto que eu tô me nutrindo do que me faz me sentir livre criativamente. É uma liberdade que me inspira a continuar motivada, a não desistir de criar num contexto tão desmotivador, onde eu tô exposta a sentimentos de tristeza, ansiedade, até mesmo uma certa falta de clareza sobre os caminhos que eu devo seguir, tanto na vida como na arte, né, que no final, pra mim, são a mesma coisa. Acho até difícil não sentir isso num momento de pandemia, de isolamento. Na medida em que eu cresço, esses temas lúdicos infantis, eles se transformam e passam a interagir com os tantos demônios da minha mente, que se revelam enquanto eu lido com as questões mais voltadas ao inconsciente, ao espiritual e o oculto, que fazem parte do meu desenvolvimento pessoal no momento. Eu gosto bastante de uma estética infantil que se mistura ao que é misterioso, estranho, pouco convencional, visto como feio, incômodo, até mesmo um pouco mórbido. Muitas vezes o desenho ele foi um refúgio para mim, porque é por onde eu me expresso com mais facilidade, além da escrita também, que também sempre foi presente. É nesse momento que eu percebo como a arte tem importância no meu contexto, porque ela também foi um refúgio para mim na pandemia. Continuou sendo. Então, esses são alguns desenhos que eu produzi entre 2018, 2019 e 2020. Alguns no período do próprio isolamento. E eles expressam
A minha relação comigo mesma, com o meu psicológico, uma forma até de sobrevivência em meio ao caos em que eu fui exposta, quando me dei conta de que eu estava apenas sozinha comigo mesma e com as minhas próprias emoções e os meus próprios pensamentos. Então o desenho foi uma forma de me relacionar mais com questões que eu estava negligenciando, emoções difíceis. Nesse momento, as expressões, elas passaram a ficar mais marcadas, um aspecto mais envelhecido, que também denota o próprio amadurecimento da minha expressão artística. Analisar a minha arte nessa perspectiva é também analisar quem eu sou agora, quem eu já fui e quem eu ainda posso me tornar. Eu entendo como um processo contínuo, lidar com as emoções. E o próprio processo criativo, para mim, ele é sobre isso. Então, a figura feminina, ela é presente na minha obra, as emoções, a minha relação comigo mesma, com a minha autoestima, com o meu ambiente interno, o meu ambiente externo. As expressões faciais tristes, mais carregadas de sentimento, expressam até a minha própria abertura para esse lado mais intuitivo, para esse contato mais forte com a minha intuição e as minhas emoções. Essa é uma série de cadernos que eu fiz, que são compilados de vários desenhos que expressam a minha relação com o corpo, com a minha própria imagem. Mais uma vez as expressões em evidência. As mãos se tornaram também um tema bem recorrente na minha arte durante a pandemia e antes até um pouco, justamente porque refletem o meu potencial, que eu acredito que está nas minhas mãos, no que eu posso fazer com as minhas mãos. Durante a pandemia, nesse momento de pandemia, eu acabei descobrindo formas de sobreviver a isso, a esse caos. Então eu mudei o meu ambiente, eu me mudei o meu ambiente interno, mudei o meu ambiente externo, mudei de casa, criei uma nova ligação com a natureza que me permitiu observar melhor o ambiente em que eu estou inserida, as coisas ao meu redor. E a videoarte, ela entrou na minha vida nesse momento em que eu estava apenas registrando tudo que eu estava absorvendo, que antes eu não tinha tempo de parar para observar. E com isso eu passei a filmar, a fazer imagens do meu ambiente, a fazer imagens de detalhes. A borboleta, ela passou a ter um significado mais especial para mim durante esse momento, porque eu me sinto exatamente assim, numa metamorfose, como se eu estivesse morrendo para me transformar em outra coisa. Uma transformação, uma morte que é inevitável. Estamos todos nesse processo de morte o tempo inteiro, porque morte é se transformar, e a gente está em um constante processo de transformação.
importa. Gostaria de agradecer ao Centro Cultural Banco do Nordeste pela oportunidade de expor um pouco do meu processo criativo nesse vídeo. Espero que tenha sido útil, que tenha servido de estímulo para todos artistas que estão produzindo com tanta dificuldade nessa pandemia. E eu acho que a arte salva, então confiem na arte de vocês, porque ela é necessária. Muito obrigada.